Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você assistir este vídeo. E nós estamos começando mais uma vez o debate-papo aqui da Solo, do ABM, da Rádio TV ABM, e nós queremos convidá-lo para mergulhar nas Escrituras conosco mais uma vez. Hoje, mais uma vez, nós iremos abordar um tema, um texto bíblico para a edificação da tua vida. Fica conosco aí e não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal da Solo para que a gente possa juntos crescer e distribuir a palavra de Deus cada vez a mais pessoas por esse Brasil e por esse mundo afora. Ok? Posso contar com você? Então vamos lá. O nosso tema de hoje é o Deus que muda a nossa rota. Nós vamos falar sobre o GPS de Deus. E o texto que nós vamos usar é o texto de Atos, capítulo 16, dos versículos 6 ao versículo 10. E eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Vamos lá? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Palavra de Deus que edifica a nossa vida, que nos traz alegria e que nos dá a convicção de que procede dos céus para o nosso coração. Amém. Imagine você agora um comandante preparando uma grande operação militar. Os mapas estão todos sobre a mesa, a estratégia foi cuidadosamente planejada. As equipes receberam suas ordens, tudo está pronto para a partida. Então, poucos minutos antes da missão começar, chega uma única mensagem: missão cancelada. A primeira pergunta não é o que faremos agora, é outra: quem cancelou? Se foi um inimigo, há preocupação. Se foi um erro, obviamente há frustração. Mas se foi o comandante, ninguém discute, porque quem está no comando enxerga muito mais do que aqueles que estão no campo de batalha. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Ele não foi impedido por falta de dinheiro, não foi impedido por perseguição, nem tampouco por doença. Lucas registra algo surpreendente. Ali nós lemos: o Espírito Santo os impediu. E mais adiante no texto, o Espírito Santo não permitiu. Isso nos ensina uma verdade extremamente desconfortável. Nem toda porta fechada é obra do diabo. Algumas portas são fechadas pelas mãos daquele mesmo Deus que abriu tantas outras. Vivemos numa geração que associa a vontade de Deus apenas a portas abertas, mas Atos 16 mostra justamente o contrário. Às vezes Deus dirige seus filhos fechando caminhos. Hoje veremos 4 lições preciosas que transformam nossa maneira de enxergar as interrupções da vida. Vamos com a gente? A primeira lição preciosa que nós enxergamos: Deus interrompe até mesmo bons planos. No versículo 6 nós lemos: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E no versículo 7, quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, os impediu. Observe um detalhe importante nesse texto.
Paulo não estava procurando riqueza, nem tampouco fugindo da vontade de Deus, muito menos estava buscando conforto. Ele tinha um objetivo, e o seu objetivo não era outro, senão anunciar o Evangelho. Era exatamente isso o que Deus o havia chamado para fazer. Seu plano era bom, seu desejo era santo, sua motivação estava corretíssima, mas mesmo assim Deus disse: agora não. Que choque, né? Nós pensamos que quando as nossas intenções são boas, Deus necessariamente aprovará os nossos planos. Mas Deus não aprova apenas o objetivo. Ele determina também o tempo, o lugar e a maneira. Paulo queria evangelizar a Ásia, Deus também queria, mas não naquele momento, nem por aquele caminho. Provérbios 16:9 resume perfeitamente essa tensão. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Perceba algo profundo. A vontade de Deus não é apenas fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa, no lugar certo, da maneira certa e no tempo certo. Há pessoas fazendo boas escolhas fora do tempo de Deus. Casamentos, negócios, mudanças, ministérios, projetos, mas nem tudo que é bom representa o melhor de Deus. Quantas vezes confundimos entusiasmo com direção espiritual? Nem todo desejo sincero nasceu no coração de Deus. Às vezes nasceu apenas na nossa própria ansiedade. Nem toda oportunidade é um chamado. Continuamos vendo o que podemos aprender no texto de hoje. Segunda lição: os nãos de Deus fazem parte da sua direção. Versículos 6 e 7 e 8, novamente nós leremos. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Há algo interessante nesse texto. Paulo recebe 2 nãos. Primeiro, a Ásia, não. Segundo, Bitínia, não. Somente depois disso é que vem a visão. Nós gostaríamos do processo inverso. Primeiro Deus explica, depois obedecemos. Mas Deus normalmente faz diferente. Ele primeiro interrompe, depois revela. Primeiro pede confiança, depois concede entendimento. É assim porque Deus não está apenas conduzindo os nossos passos. Ele está formando o nosso caráter. A fé verdadeira não nasce quando tudo faz sentido. Ela nasce quando seguimos mesmo sem compreender completamente. Isaías escreveu: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O silêncio de Deus, queridos, também comunica. Quando Ele fecha uma porta, já está dizendo alguma coisa. Nem sempre Deus responde falando. Às vezes, a resposta dele vem no impedimento. Talvez você esteja esperando uma nova resposta e, quem sabe, Deus já até respondeu. A porta continua fechada. Será que você está pedindo uma confirmação por algo que Deus já negou? Terceira lição: Deus fecha uma porta porque enxerga um horizonte maior. Durante a noite, no versículo 9, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. No versículo 10, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Finalmente chega a visão. Um homem da Macedônia aparece dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora observe a beleza da providência. Paulo queria permanecer na Ásia, Deus, por sua vez, queria alcançar toda a Europa. Que contraste! Paulo via uma província
Deus via todo um continente. Da Macedônia nasceriam igrejas extraordinárias: Filipos, Tessalônica, Bereia, depois Atenas, Coríntio e mais tarde, inclusive, Roma. Humanamente falando, podemos afirmar sem sombra de dúvidas, aquele não de Deus mudou a história do cristianismo. A Europa foi profundamente evangelizada. Dali, séculos depois, missionários atravessariam oceanos, levando o evangelho para outros continentes, inclusive o nosso. Uma porta fechada mudou a história do mundo. Nós enxergamos dias. Deus trabalha pensando em gerações. Nós olhamos circunstâncias, Deus governa a história. Um detalhe precioso, é exatamente aqui que Lucas muda a narrativa. Até então ele escreve eles. Perceba no versículo 7, quando eles chegaram à fronteira da Mísia. Agora ele escreve nós, no versículo 10, concluindo que Deus nos tinha chamado. Lucas passa agora a integrar a equipe missionária justamente neste momento. Quando Deus mudou a rota da missão, também reuniu as pessoas certas. Quando Deus muda a nossa direção, normalmente também muda as pessoas que caminharão conosco. Você está chorando por uma porta, Deus talvez esteja construindo uma ponte. Você está olhando uma perda, Deus está preparando uma expansão. Quarta lição: quem é guiado pelo Espírito aprende a trocar o controle pela confiança. Preste atenção, quem é guiado pelo Espírito aprende a trocar o controle pela confiança. Versículo de número 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Veja a reação de Paulo. Ele não reclama, não fez greve, não exige explicação. Lucas diz: concluímos que Deus nos chamava. Essa palavra merece atenção. Eles discerniram, conversaram, oraram, interpretaram os acontecimentos à luz da vontade de Deus. Maturidade espiritual não é receber muitas revelações extraordinárias. É aprender a reconhecer a direção de Deus nas circunstâncias comuns da vida. Quem anda com Deus vive com a agenda aberta. Nossa geração quer controlar tudo, quer controlar calendário, carreira, família, futuro, mas ninguém consegue seguir o Espírito segurando o volante com as duas mãos. Há momentos em que Deus pede apenas uma coisa: confie em mim. Quem já observou uma tapeçaria sendo confeccionada pelo lado do avesso? É uma confusão. Há fios cruzados, nós, pontas soltas, nada parece fazer sentido. Mas quando o artesão termina, ele vira a tapeçaria. Então aparece um desenho maravilhoso. Nós vivemos assim, olhando o lado de trás. Deus trabalha olhando o lado da frente. Hoje você enxerga apenas os frios embaralhados, mas o grande artesão nunca perdeu o controle do desenho. Talvez exista uma porta fechada que você ainda chama de derrota, quem sabe uma oração que Deus respondeu com um não e você continua insistindo. Pode ser até que exista um projeto que ocupa tanto o seu coração que você já não consegue ouvir a voz de Deus. O maior perigo não é encontrar a porta fechada. O maior perigo é tentar arrombá-la quando Deus decidiu mantê-la daquela forma. A fé não consiste apenas em atravessar portas abertas. A fé também consiste em permanecer diante de portas fechadas, crendo que Deus continua sendo bom. Quero concluir dizendo que a maior interrupção da história aconteceu no Calvário. Os discípulos acreditavam que tudo havia terminado. Jesus foi preso, condenado, crucificado, sepultado. A cruz parecia representar o fracasso definitivo do reino de Deus. Mas aquilo que parecia a maior derrota dele, na verdade,
era o centro do plano eterno de Deus. Na cruz, Deus fechou definitivamente a porta da condenação, para abrir, através da ressurreição, a porta da reconciliação com Ele. Se Deus transformou a cruz em salvação, se transformou o túmulo em esperança, se transformou a aparente derrota na maior vitória da história, então nós podemos descansar. Descansa no Senhor. O mesmo Espírito que impediu Paulo de entrar na Ásia é o Deus que conduziu Cristo ao Calvário, e Ele continua conduzindo a história da igreja e a história da nossa vida. Talvez hoje você nem compreenda porque Deus fechou determinada porta, mas pode confiar nas mãos que seguram as chaves, porque o Deus que fecha caminhos nunca perde o controle do destino daqueles que caminham com Ele. Que essa palavra possa ser um bálsamo para a sua vida, que Deus possa encher o teu coração de esperança e que a tua fé seja multiplicada neste dia. Eu quero terminar essa nossa reflexão de hoje orando. Feche os seus olhos onde você está, eu vou orar com você. Papai do céu, em nome de Jesus Cristo, coloca agora nas tuas mãos todas as pessoas que nos assistem e que, em nome de Jesus Cristo, estão esperando para que portas se abram. Que o Senhor possa agir segundo a tua vontade, que o Senhor possa abrir as portas que deseja abrir e, se for o caso, fechar as portas que precisam permanecer fechadas. Mas, acima de tudo, dá-nos a compreensão de que a tua vontade é maior do que a nossa, que o Senhor está no controle de tudo e que tudo faz é por amor àqueles que te amam. E nós amamos o Senhor, mesmo sabendo que o Senhor nos amou primeiro. Nos dobramos ao Senhor em alegria, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, te dê muita paz, hoje e sempre. Amém.